Muito além dos planetas gigantes gasosos, o planeta anão Plutão e sua lua Caronte podem ser encontrados. Localizados a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, eles são um dos objetos mais distantes do Sistema Solar que temos conhecimento. Além disso, eu já fiz um vídeo sobre como seria viver em Plutão, mas o final acabou não sendo nada agradável. Mas embora a distância de Plutão e Caronte seja enorme, eles não são os últimos mundos do nosso bairro. Se você viajar muito além desses dois, logo vai descobrir uma infinidade de pequenos objetos escondidos na escuridão do espaço. E hoje, você está pronto para descobrir como seria viver em um dos mundos mais distantes já descobertos. Vamos nessa! Bem-vindo a Sedna, o objeto mais distante do Sol no Sistema Solar quando foi descoberto em 2003. Sua característica mais notória é sua cor avermelhada, uma das únicas coisas que sabemos sobre ela. Sedna é considerado um dos lugares mais longes do Sol devido a seu afélio, que é o ponto mais longe de sua órbita ao redor do Sol. Ela pode ficar a incríveis 937 unidades astronômicas do Sol, o que dá cerca de 140 bilhões de quilômetros. No entanto, atualmente Sedna está mais próxima do Sol, estando a uma distância de 12,5 bilhões de quilômetros. Essa é uma vantagem para enviar missões para ela, já que se tentarmos alcançá-la em seu ponto mais longe, dependendo da nave que você usasse, levaria centenas de anos. Mesmo a coisa mais rápida que já construímos, a sonda solar Parker, projetada para explorar o Sol, que alcançou uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora, ela ainda levaria 23 anos para chegar em Sedna. Mas fica as perguntas. O que Sedna esconde em sua superfície? E por que ela é vermelha? E o mais importante, como seria viver nela? Bem, para explorar essa rocha espacial longínqua, você vai precisar de um super traje espacial que vai te proteger das condições inóspitas e congelantes da superfície. Afinal, sem ele, você não duraria 2 minutos por aqui. Antes de sair da nave, lembre-se que esse lugar é mais perigoso do que Plutão. É um ambiente ainda mais extremo. A temperatura estimada da superfície de Sedna pode cair para 240 graus Celsius negativos. Embora ainda não seja possível descrever como é a superfície de Sedna, os cientistas provaram através de análises da luz que não existe oxigênio. Em vez disso, acredita-se que ela seja dominada por gelo de nitrogênio congelado, metano e água que estão manchados em uma cor vermelha. Você agora está caminhando onde ninguém nunca sonhou em pisar. Você poderia analisar esse solo avermelhado, mas logo descobriria que esse tom é causado por moléculas orgânicas chamadas de tolinas. As tolinas são formadas quando as moléculas de metano, etano ou outras moléculas simples em sua superfície interagem com a luz do Sol, assim liberando uma coloração avermelhado. Mas isso só funciona depois de vários anos de exposição à luz do Sol. Sedna pode ter sim uma atmosfera, pois quando ela chegasse em seu ponto mais próximo do Sol, os gelos em sua superfície derreteriam e formaria uma camada de gases semelhante à de Plutão.
Porém, também é provável que seja tão fina quanto a de Plutão, o que criaria uma pressão atmosférica 100.000 vezes mais fraca que a da Terra. Mas mesmo assim, você não precisaria se preocupar tanto com a radiação vinda do Sol, pois mesmo que a atmosfera seja muito fraca para te proteger, você está em um dos lugares mais longes do Sol. A radiação dele não seria grande problema. Se você olhasse para ele da superfície, perceberia que poderia apagar sua luz com a ponta de um alfinete. Mesmo em seu ponto mais próximo do Sol, 83 unidades astronômicas, a luz solar em Sedna é cerca de 1.600 vezes mais fraca do que na Terra. Os maiores problemas de se viver em Sedna são o frio, menos 240 graus Celsius, que poderia te congelar em minutos dependendo da qualidade de seu traje, ou em pouquíssimos segundos se estivesse sem ele. Além também da duração do dia e do ano. Um dia em Sedna equivale a 10 horas, o que é bem curto, e seria vantagem porque você conseguiria economizar mais energia para as noites. Mas o ano equivale a 11.400 anos na Terra. Um ano apenas. A água e até o nitrogênio estariam congelados por um longo período, e você precisaria arrumar um jeito estratégico de coletar a água para consumo. Se houvesse uma colônia aqui, ela precisaria de isolamento térmico extremo e sistemas de aquecimentos eficientes, além de suporte de oxigênio, por um tempo. E a iluminação artificial seria essencial, já que Sedna é muito escuro. Só que para conseguir energia, você teria que descartar os painéis solares, já que seriam ineficientes. A única forma seria por reatores nucleares. Embora não tenhamos certeza sobre seu tamanho, estima-se que ela tenha entre 915 a 1.075 quilômetros de diâmetro. A gravidade de Sedna é estimada em 4% da gravidade da Terra. Mas isso seria um problema, pois a baixa gravidade pode causar atrofia muscular e óssea, o que significa que seus músculos e ossos ficariam muito fracos e exigiriam exercícios constantes para evitar perda de massa corporal. Alguns cientistas teorizam que Sedna poderia ser geologicamente ativa e ter um oceano subterrâneo abaixo de sua crosta. Mas é apenas teoria. A única forma de se ter certeza seria enviando uma sonda para lá. Bem, Sedna está agora a um pouco mais de 12 bilhões de quilômetros do Sol. E uma coisa que você deveria ter em mente é que a comunicação com a Terra é quase impossível. Pode demorar milhares de anos apenas para mandar um "Oi, estou vivo aqui". O silêncio absoluto domina. E se seus sistemas de aquecimento do traje da colônia espacial começarem a falhar, você só terá mais alguns minutos por aqui. Você está sozinho. E mesmo que mandassem resgate da Terra, levaria séculos para chegar. A verdade é inevitável. Ninguém está vindo.